Gente, bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Pois é, bom demais, né? Nesta quinta-feira, paz e alegria para todas vocês, amigas e companheiras de todas as manhãs. E também para nossa companheira aqui, a Patrícia Diogo. Patrícia, bom dia. Bom dia, Cirantão. Bom dia para vocês, nossos telespectadores. Uma excelente quinta-feira com gratidão e alegria sempre. Pois é, hoje é aniversário em São Paulo. Hoje não é aniversário de São Paulo, eu me expressei mal. Hoje é feriado em São Paulo. Por quê? Porque o dia 9 de julho é muito emblemático para os paulistas, de uma maneira geral. Porque em 1932, São Paulo, descontente com o chamado governo provisório de Getúlio Vargas, promoveu a chamada Revolução Constitucionalista de 1932. Foi uma revolução muito interessante porque quem lutou contra São Paulo foi Minas Gerais. E essa revolução, ela foi muito interessante porque quando aconteceu a Revolução de 30, a Revolução de 30 aconteceu porque tirou um possível paulista do governo do país naquela época, porque havia um acordo entre Minas e São Paulo chamado Acordo de Ouro Fino. Entre Minas e São Paulo. Era presidente de um estado e presidente de outro. Então, esse acordo veio até com o Arthur Bernardes. Depois do Arthur Bernardes se apoia o Washington Luiz, que era paulista, né? Depois teria que vir um mineiro, e o nome era o Antônio Carlos, que era o governador, presidente daquela época, era presidente, governador de Minas. Só que os paulistas roeram a corda e lançaram o Júlio Prestes. E aí houve uma confusão no país muito grande que resultou na Revolução de 30. Não dá para me contar os detalhes aqui. Que história, hein? Pois é. Aí aula de história, viu, veio gente? a Revolução de 30. Só que o Getúlio chegou, né, chamada Revolução de 30, acabou com a chamada Velha República, agora vai ser tudo novo e etc. tal. Mas ele já tinha 2 anos como governo provisório, sem Câmara, sem Senado, sem Câmara Municipal, sem nada. 2 anos para reorganizar o país para a democracia. Só que os paulistas acharam que estava demorando muito e fizeram a revolução através das armas. Minas lutou contra São Paulo, né? E revelou 2 figuras importantes para a política do país. O então governador depois, Benedito Valadares, e Juscelino Kubitschek de Oliveira, que era médico da Polícia Militar e que foi o médico, né? O capitão médico responsável de montar o hospital de campanha. Nós estamos falando hoje de hospital de campanha, de montar o hospital de campanha em Passa Quatro. Os dois se conheceram, logo depois, com a morte do governador de Minas, Olegário Maciel, né? Aí o Getúlio indicou o Benedito Valadares. E Benedito Valadares chamou aquele médico que ele gostou tanto para participar do governo. E foi assim que o Juscelino Kubitschek entrou na política e veio a ser mais tarde o nosso presidente da República, que foi o grande presidente da República, não é isso? Que aula de história, então, né, gente? Que hoje maravilha. é feriado em São Paulo, quer dizer, 9 de julho continuou sendo uma data emblemática para os paulistanos e para os paulistas de um modo geral. É verdade. Pois é. Olha aqui, vou cantar aquela musiquinha. Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de Lúcen, sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lúcen, há mais de 80 anos combatendo tudo isso aí. Você encontra em todas as farmácias e drogarias. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Patrícia. Olha, Cirantão, recebemos hoje um pedido da nossa telespectadora Sabrina, que é do bairro Concórdia, e ela tem uma filha que ainda é bebê, mas que ela já reparou que a menina não sustenta o corpinho. Sei. Sabe? Ela fica com a cabecinha mais torta, de acordo com a Sabrina, que é a mãe da criança. Então, ela pergunta como proporcionar qualidade de vida aí para minha filha. Agora, durante a pandemia, ela tem evitado sair de casa e ir até a pediatria, né? Ao pediatra. Então, nós procuramos quem entende do assunto, a fisioterapeuta especializada em pediatria, a doutora Renata Carini, que gravou um vídeo orientando aí não só a Sabrina, mas todas as mamães que sofrem aí com esse problema. Vamos assistir? Vamos assistir a doutora Renata, vamos lá.
Ei pessoal, bom dia. Meu nome é doutora Renata Carini, sou fisioterapeuta pediátrica, especialista em cardiorrespiratório e osteopatia. Hoje eu vim falar para vocês sobre plagiocefalia. Já ouviram falar? Na verdade, essa é a denominação correta para o que popularmente nós chamamos de cabecinha torta ou formato irregular. E essas alterações, elas podem ser congênitas, desde intrauterino ou após o nascimento, quando a criança tende a ficar com a cabecinha rodada sempre para o mesmo lado. É importante sabermos que a plagiocefalia não é uma questão estética. Ela pode causar problemas e alterações e atraso no desenvolvimento motor e cognitivo dessa criança. Alteração na postura, alteração na oclusão dentária, assimetrias na face, dentre outras. O importante é intervirmos o quanto antes, para melhor resposta do tratamento. Então, se você já ouviu falar, ou se o seu filho tem uma área da cabecinha mais plana do que a outra, ou a testinha, um lado é mais proeminente do que o outro, ou os olhinhos e as orelhinhas são assimétricos, essas são uma das formas de identificarmos a plagiocefalia. E a osteopatia pediátrica pode ajudar. Ela atua através de técnicas específicas de terapia manual, trabalhando a mobilidade desses ossos e retirando as tensões ali existentes. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada e um bom dia. Bom dia, né? Muito bom dia. Gozado, ela estava falando ali, eu me lembrei, eu era menino ainda lá no meu bairro, eu lembro de uma criança que a cabeça não se sustentava no corpo, né? E naquela época, a mãe, você imagina, naquela época, lá na década de 50, lá por 52, 53, quando eu era muito garoto, e eu lembro disso, então a gente via a mãe, né? Como a mãe lutava pelaquela criança, que um dia faleceu. Não é fácil, né, Não. Acirantão? Eu digo que todas as mães, os pais que têm aí uma criança especial, ou que ainda não diagnosticou, não sabe o que aquela criança tem, é uma luta até conseguir esse diagnóstico, né? Eu quero dizer aqui que na minha família nós tivemos um caso, né? Muito triste, vou lembrar aqui da minha querida Laurinha, uma netinha que eu amei tanto, e que teve problemas, né, desde quando o nascimento, não é verdade? Então a gente sabe muito bem a luta de uma... E uma coisa mais interessante, normalmente os homens, eles não são muito afetos a ter um filho com problema, não. Nossa, você está falando aqui, ó. Os homens normalmente saem fora, largam as mulheres, né? Porque o homem só pensa no sexo. Então, ele esquece que a mulher, nesse instante, Está dedicada ao filho. se dedica ao filho. Então, uma coisa mais linda do mundo, né? Aquela dedicação, mas o homem, ele quer outra coisa, né? Aí o cara passa a brigar com a mulher e etc. E um dia separa e deixa sozinha aquela criatura cuidando daquela filha. Foi o que aconteceu aqui com a Graciela. Obrigada, Graciela, é do bairro Pompeia, ligadinha aqui com a gente. Ela está falando exatamente isso, que o marido foi embora quando ela diagnosticou a filha, que é especial, que também não anda. Ela está falando aqui, ó, blasfeia. É o nome da doença que a menina tem, viu, gente? Tá dado o recado, Graciela. Que bom que você deu a volta por cima, não é isso? É verdade. Porque se o marido for assim, é melhor que vá embora mesmo, né? Que aí dá menos trabalho, é menos, como se diz, é menos um para se apoiar em você. É verdade. Vou cantar aquela musiquinha. Se a criança acordou, dorme, dorme, menina, tudo calmo ficou, mamãe tem. Auricedina é um analgésico e antisséptico de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe, dor de ouvido, Auricedina. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Auricedina. Então, em todas as farmácias e drogarias você vai encontrar Auricedina. Eu disse que outro dia que eu estava assistindo um programa de televisão, um documentário sobre a Amazonas. E mostrando lá um daqueles rios que cortam a floresta amazônica, né? E que as pessoas recebem tudo através do barco. Comida vem no barco. É o meio de transporte. O meio de transporte é o barco, né? E tem aqueles barcos que são supermercados, tem barco que é supermercado, tem barco... mercearia. Barco mercearia, barco que é posto de gasolina. E aí tinha uma senhora comprando gasolina num barco desse, né? E ela estava com a folhinha na mão e a folhinha
tinha lá auricedina. Então você vê, lá em Manaus tem auricedina, lá no meio da floresta amazônica. Que maravilha, hein, É bom, assim? né? Assim, recebemos aqui uma dúvida também do Deltro Russo. Ele tem 84 anos, é do Sei. bairro Salgado Filho. Um grande abraço para ele. E ele tá com um problema. Imagina você que no passeio da casa dele tem uma árvore. E ele teve um problema lá com a rede de esgoto, chamou uma desentupidora, né, para poder ver Sei. e tal. E aí, o que eles constataram? Que a raiz dessa árvore está dificultando aí e quebrando o cano na rede de esgoto, que possivelmente daqui 5 meses vai entupir de novo e ele vai ter outro gasto, né? E ele pergunta, Patrícia Joe, de quem que é a responsabilidade? É da prefeitura ou é minha como morador? E aí, para buscar a solução para ele, né, eu fui atrás de quem entende do assunto, o doutor Frederico Starling, que falou o seguinte, que muitas vezes a gente acha que é da prefeitura, né, que tem a responsabilidade. A prefeitura, ela tem responsabilidade sobre a poda. Então, se você quer podar uma árvore aí, não pode só contratar o jardineiro e ir lá e podar, não. Você tem que pegar uma autorização municipal, porque senão você vai incorrer no crime ambiental. Né? Tá certo? Agora, no caso do senhor Deltro, o que ele precisa de fazer? Ele vai precisar da autorização da prefeitura, mas é ele que vai ser responsável aí pela contratação da desentupidora. Porque, no caso, os passeios pertencem aí ao proprietário, ao morador, de cuidar, né? Eu tenho uma solução para ele. Qual? Tá? É uma solução que, você sabe, você conversar com as pessoas de muita experiência, os velhos pedreiros, não é verdade? Eu tive um problema de uma árvore que estava abalando o sistema de alicerce da casa, certo? E aí fui recomendado, você faça, quase que o sujeito deu a ideia de uma cova de cemitério. Né? Não, mas você faça, você pega, a árvore está aqui está o muro, né? E a casa dele está lá na frente, não é verdade? E, naturalmente, o esgotamento passando por baixo. Então, o que ele tem que fazer? Aqui no passeio, né? Ele faz o seguinte, ele faz uma vala no passeio, uma vala, vem com o serrote e serra todo tipo de raiz que está indo para dentro da casa dele. Você serrou a raiz, pega aquela vala e faz dela um concreto. Como se você estivesse fazendo um concreto para levantar uma casa, você vai lá, faz o concreto. E aí a raiz da árvore não volta mais para o lugar que ela foi. E não vai precisar de podá-la, cortá-la. Nem de cortar a árvore. Simplesmente fazer isso. Eu fiz isso e deu certo. Tá? Tem um chapéu de sol, aliás, essa árvore é muito linda, né? Logo ali no bairro Gutierrez, um chapéu de sol maravilhoso. E a prefeitura está ali analisando, vai podar, vai cortar essa árvore inteira. E é uma árvore linda, assim, uma copa maravilhosa, por conta de raiz também, danificando ali as casas do entorno. Pode fazer isso, que é uma solução fantástica. Olha aqui, imescar, desconforto, irritação, tudo provocado pela prisão de ventre. Pare de sofrer. Prisão de ventre e mescar. Mais de 80 anos de experiência no mercado, também no tratamento das hemorroidas. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Daqui a pouco a gente volta.